Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Arthur Rodrigues e hoje eu estou aqui para apresentar o segundo trabalho da disciplina de projeto e análise de algoritmos. E, bom, é, a questão que eu vou apresentar aqui é uma questão de nível médio, número 1584 do LeetCode. O nome dela é custo mínimo, né, para conectar todos os pontos. E nessa questão a gente decidiu utilizar o algoritmo de Prim. é, Na resolução da questão, né? A gente basicamente usa o algoritmo de Prim porque a gente usa ele para encontrar uma árvore geradora mínima de um grafo e vai funcionar bem isso porque ele é uma boa solução para o nosso problema. Eu vou explicar e a gente vai entender, né? Qual que é basicamente o objetivo da questão, né? A gente quer conectar todos os pontos de um plano 2D, né? Com um custo mínimo. E a questão o custo de conectar os dois pontos é dado pela essa distância de Manhattan, que é justamente esse cálculozinho aqui. E o problema ele pode ser modelado como encontrar, né, a árvore geradora mínima de um grafo que seja completo, né? A estratégia basicamente a gente vai usar o algoritmo de Prim para construir a MST, né? E a gente começa de um ponto arbitrário, a gente expande a MST escolhendo arestas com menor custo até que todos os pontos eles estejam finalmente conectados, né? A gente usa ele basicamente porque ele é eficiente para grafos que sejam mais densos. É como neste problema, né? Onde a gente tem que todas as arestas entre os pontos, né, são considerados. A gente tem esse exemplozinho aqui, que ele dá os pontos pra gente 00, 22, 310, 5, 2, 7, 0, como a gente vê aqui. E o output dele é 20, né? A gente pode conectar os pontos, como mostrado acima, para gente no custo mínimo de 20. E a gente nota que tem um único caminho entre cada par de pontos, né? A gente tem umas restrições aqui que são a largura dos pontos, né? No caso, a quantidade de pontos tem que estar entre 1 e 1000. X, e Y, e, que são as coordenadas, né? Tem que estar entre menos 10 a sexta e 10 a sexta. E todos os pares X, Y, e são distintos, né? No caso, os valores são... Todos os pares têm valores distintos. Bom, indo ao código, né? Pra gente explicar basicamente aqui como foi a nossa solução. O propósito é calcular, né, a distância em Manhattan entre os dois pontos. A gente tem é, esse essa funçãozinha que vai fazer aquele cálculo lá pra gente, que ele dá na questão. E isso é importante justamente para a gente determinar o peso de cada aresta no grafo, né? A gente faz a gente tem a função principal que ela vai calcular o custo mínimo para conectar todos os pontos usando o algoritmo de Prim, para a gente poder encontrar a árvore geradora mínima, né? A estrutura de controle basicamente do código, né? A gente tem essa variável aqui visitados, que é uma lista, né, booleana, para a gente poder rastrear os pontos que já estão incluídos na MST. A gente tem o menor custo, que registra o menor custo para conectar cada ponto. A fila de prioridade, né, que é um heap mínimo, que vai armazenar os pontos a serem processados, que é ordenados pelo menor custo, né? A gente inicializa a fila de prioridade como 00, né, pelo ponto 00 com custo zero. E bom, falando um pouco sobre o nosso loop principal aqui do algoritmo de Prim, né? Ele vai processar os pontos até que todos estejam conectados. A gente vai escolher um ponto atual, remover o ponto com o menor custo da fila de prioridade, né? Depois a gente vai ignorar os pontos visitados ou custo inválido, né? Se o ponto já foi visitado e o custo, ou né, se o custo não é válido, ele vai ser ignorado aqui, né? A gente vai continuar o loop. Para a gente marcar o ponto como visitado, né, a gente só coloca o ponto atual como true e depois ele adiciona o custo ao peso total da, da- do gráfico, né? O peso total do caminho. Aqui a gente vai atualizar os custos dos pontos adjacentes, né? A questão é, para cada vizinho que ainda não foi visitado, a gente vai calcular a distância Manhattan entre o ponto atual e o ponto vizinho. E se a conexão com o ponto vizinho é mais barata que a registrada, a gente vai atualizar o custo, justamente aqui. E o resultado final o loop ele vai continuar até que todos os pontos sejam visitados. E o custo total ele vai ser retornado, né? Então, bom, é basicamente isso. Espero que tenha ficado clara a explicação. E, bom, é isso. Muito obrigado.